Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Hoje eu quero repercutir a fala do Veloso, no Donos da Bola, onde ele disse basicamente que o Gabriel Brazão é um goleiro ruim, que o Santos tinha que trocar ele, trocar de goleiro, porque senão não vai poder brigar por muitas coisas, não vai poder ambicionar muitas coisas, né? E bom, eu não vou dizer que o Veloso está 100% errado, apesar dele estar errado, tá? O Brazão tá longe de ser um dos maiores problemas do Santos, ou de ser um problema no Santos, tá? Ele tá bem longe disso, mas o Brazão não é perfeito, não é o melhor goleiro do mundo, né? E tem muitos santistas que acham que ele é o melhor goleiro do Brasil. É, longe de mim ser um hater do Brazão, né? Aqui nesse canal, aqui nesta casa, nós amamos Brazão. Rebaixou não, né? Foi capaz de evitar um rebaixamento do Santos no ano passado, muito por conta dele. Fecha o gol, faz muitos milagres, mas eu acho que o Veloso não acompanha muito bem o Santos, né? Imagino. Não deve acompanhar nem o Palmeiras, porque ele é um pouco clubista, né? Você vê aí as falas dele, você percebe que ele é extremamente clubista com o Palmeiras, né? Provavelmente ele acha que o Carlos Miguel é o melhor goleiro do Brasil, e eu tenho boas críticas ao Carlos Miguel, que é o goleiro do Palmeiras, para quem não sabe, é um goleiro bastante inseguro, mas ele não fala isso, né? Ele fala só do Brasão. Bom, vale salientar que o Veloso merece ser respeitado e ser ouvido, porque ele foi um excelente goleiro, foi um bom goleiro, tá? Então, ele conhece da técnica, tanto que na fala dele, ele cita uma falha técnica do Brasão, que eu concordo, se você for parar pra ver, nós que somos leigos, não prestamos atenção nisso. Então, ele que foi goleiro, ele percebe que no segundo gol do Mirassol, eu até disse no último vídeo, eu só não sabia explicar tecnicamente, como eu disse, que era uma bola defensável. Eu falei, pô, o segundo gol ali, eu não vou falar que foi uma falha do Brasão, mas era uma bola defensável. Era uma bola que dava para defender, dava para ter feito melhor. E o Veloso vendo o lance, ele disse que o Brasão ele estava com o pé direito no alto. Então, quando o Negueba chuta a bola, ele não tinha um pé de apoio para tentar recuperar. Quando ele põe o pé no chão para tentar ir naquela bola, a bola já tinha passado, porque a bola vai. E tem um vídeo até que o Noronha do Eu Vim de Santos comentou no vídeo dele de hoje, desse mesmo assunto, os pulinhos que o Brasão dá, né? Então o cara vai chutar no gol, o Brasão ele dá um pulinho antes, ele pega e pula. Nesse pulo que ele dá, se o cara chuta, o tempo dele voltar pro chão para tentar ter a reação de pegar a bola, ele toma o gol. Muitas bolas passam. É uma coisa que dá pro Brasão aperfeiçoar. O Brasão ele não é perfeito, como eu disse, então ele é um pouco afobado, dava para ter defendido esse gol do Mirassol. Contra o Vitória, se não me engano foi contra o Vitória. Ele faz um pênalti que dava para ter evitado, né? Porque ele sai um pouco atabalhoado ali, um pouco afobado do gol. Ele tem esses pontos, né, que nós temos com ele, que ele é um afobadinho, ele tem problemas com os pés, mas de novo, longe de ser um ponto negativo do Santos. Tanto que o Veloso fala que o Brasão ele faz muita defesa meio que sem querer. Ele não usou a palavra sem querer, mas é meio que como se fosse isso, porque ele sai todo aberto do gol, né? E aí o cara chuta e ele defende. Só que num contra um é o que o goleiro tem que fazer. O goleiro vai fechar o ângulo do atacante, vai abrir aqueles espacates de futsal, abrir as pernas, os braços e torcer para pegar. O Neuer, que é o melhor goleiro da história, na minha opinião, ele faz isso, ele popularizou isso, essa saída de futsal, de sair do gol e dar umas cabeçadas, que é o que o Brasão faz. Imagino que ele se inspire muito no Neuer, né? Nunca vi ele falando nada, mas imagino. O Neuer faz isso. E longe de mim comparar Brasão e Neuer, tá? Tem um abismo ali de diferença. Só que, cara, o Neuer faz isso. Você vai falar que o Neuer faz muita defesa sem querer, que é por sorte? De novo, precisamos respeitar e entender o Veloso. Tem uns pontos, sim, ali no final da fala do Veloso, mas no resto eu acho que ele foi desonesto, tá? Em falar que o Brasão é ruim, que o Santos tem que trocar de goleiro, senão não briga por mais nada. Primeiro, o Santos não vai brigar por nada, tá? O elenco do Santos peca muito, o Vojvoda tem pecado muito, e a zaga do Santos é o grande problema. O Brasão, no ano passado, foi o goleiro com mais defesas do mundo. Isso já diz muito sobre o elenco, sobre a defesa e sobre o Brasão, sabe? O Bayern de Munique, já que eu citei o Neuer, veio atrás do Brasão, sondou o Brasão para contratá-lo. O Flamengo a mesma coisa, o Galatasaray da Turquia a mesma coisa. Você vai me dizer que o scout, o técnico, o presidente desses times, principalmente do Bayern de Munique, que hoje é o melhor time do mundo, não sabe o que estão fazendo? Que eles vão contratar, foram atrás do Brasão por quê? Porque eles são burros? Porque o Brasão não tem margem para evoluir e não é bom hoje? Claro que tem, é um goleiro novo. Agora você me falar que ele é o problema do Santos, desculpa, ou é desonestidade, ou ele tem um desgosto pessoal com o Brasão e deixou atrapalhar a opinião profissional dele, tá? Do Veloso,
ou ele quis um hype em cima, porque não é possível ele falar que o Brasão é a grande valência negativa do Santos, né? E ele também provavelmente não acompanha o Santos, igual recentemente eu vi uma declaração do Beckler falando que o Santos precisa do Souza, um bagulho assim. Mal sabe ele que o Souza já não tá, tem uns 3 meses que não tá no time. Então, esse pessoal da grande mídia, eles não acompanham o Santos, eles não entendem de Santos, o que é ser Santos e o que faz ou não um jogador ser bom pro Santos ou ser negativo pro Santos, sabe? Porque eles não acompanham. O Santos tá ali fora da capital, não tem brigado por grandes coisas, então eles só falam qualquer merda, entendeu? E nós ficamos alimentando esse hype que, se ele for ir pra cima de hype, nós estamos lá dando o que ele quer, sabe? De novo, o Brasão tem seus defeitos, precisamos apontar esses erros e não falar como se ele fosse o Deus na Terra, tá? Não é o goleiro perfeito, mas ele é um ótimo goleiro, tem salvado muito o Santos, tá? E falar que ele é o problema do time é desonestidade. De novo, Bayern de Munique veio atrás. Então, alguma coisa o Brasão tem e o Veloso deixou o desgosto pessoal ou a busca por hype dele falar acima disso, tá? Pra mim, foi desonestidade total. De novo, não vou criticar o Brasão aqui, eu não odeio o Brasão, tá? Por mais que eu tenha falado dessas valências negativas dele, e são, ele realmente é um pouco afobado, dá esses pulinhos antes do gol, comete algumas afobações, não sabe jogar direito com o pé, mas de novo, ele é o melhor jogador do Santos. Eu comentei isso no último vídeo. Quando o seu goleiro, toda a partida, se não é o melhor, é um dos melhores em campo, isso diz muito sobre o seu goleiro, isso diz muito sobre o seu time. E isso diz muito sobre o Santos e o Brasão. O Brasão é um dos melhores goleiros do país, sim. Não digo que é o melhor, mas é sim um dos melhores do país. E a zaga do Santos, os dados dizem, as estatísticas dizem, é a pior defesa do Brasil. É a defesa que mais tomou gol no Brasileirão. E só não tomou mais por conta do Brasão. O Veloso falar que ele é todo atabalhoado, não sabe sair do gol, pega sem querer ali muito chute. Se eu não me engano, não lembro o nome do jogador do Mirassol, que chutou uma bola num ângulo, muito bem feita, com curva, tinha endereço, ia pegar lá onde a coruja dorme. O Brasão voou até lá e pegou. Um goleiro que não é alto, mas tem boa impulsão e ótimos reflexos. Um contra um. Isso sim, ele é um dos melhores do Brasil, no 1 contra 1 contra os atacantes. Então sim, é desonestidade falar que ele é ruim, que o Santos precisa trocar e que ele pega muita bola sem querer ir no susto, sabe? Ainda mais vindo de um goleiro que foi profissional e que foi um bom goleiro como é o Veloso. Por isso que eu digo que tem muito hype aí, que ele queria hype, ou ele queria falar o desgosto pessoal dele com o Brasão, sabe? Porque não entra na minha cabeça ele falar isso de um goleiro que é sim um dos melhores do Brasil, que teve mais defesas no mundo no ano passado, com uma defesa horrível que é a do Santos. Os zagueiros do Santos são Zé Ivaldo, Luan Pérez, que pra mim não é o ruim de todo, como muita gente fala, mas é um zagueiro que não sai do chão, sabe? O Adonis Frias, que cometeu o erro do primeiro gol contra o Mirassol. Essa defesa do Santos horrível, os laterais que não ajudam direito na marcação, e o Brasão mesmo assim tá sempre defendendo. Se não fosse ele, eu também disse no último vídeo falando sobre o jogo, se não fosse o Brasão, teria sido 5-2, 6-2, que ele fez umas 3 defesaças ali, sabe? Então, eu não consigo entender essa fala do Veloso, tá repercutindo muito aí entre os santistas, mas tem muita gente criticando o Veloso, falando que o Veloso não foi tudo isso de goleiro, que não foi um bom goleiro, ou muita gente querendo desmerecer o profissional Veloso, tanto como comentarista, tanto como um ex-goleiro que foi. Não acho que é por aí, tá? Mas ainda assim, também acho que ele foi muito, muito veemente nas críticas dele, algo que não faz sentido, sabe? Então, essa é a minha opinião, quero saber a sua. Se inscreva no canal aí, deixa o like, tá? Vamos bater um papo sobre o Brasão, que, de novo, pra mim é sim um dos melhores goleiros do Brasil, e o Veloso foi desonesto na sua fala. O que você acha disso? Comenta aí, vamos conversar, tamo junto, é nóis!